Glórias a Deus, em nome de Jesus. Dando início mais uma vez a um trabalho evangelístico, autorizado, permitido e mandado pelo Senhor nosso Deus, que foi o próprio Senhor Jesus quem não apenas autorizou, mas mandou realmente que se anuncie o Evangelho a toda criatura, o anúncio do Evangelho ele tem que ser dado para toda criatura sem omitir para ninguém a verdade, Porque a verdade é uma coisa que ela é gratuita. A palavra de Deus é a coisa mais gratuita que existe sobre a face da terra. Em Isaías a Bíblia fala, pelo profeta Isaías: vinde todos vós, comprai sem dinheiro, comprai sem dinheiro, leite, carne, sem ter nenhum tipo de dinheiro. E quando a Bíblia fala isso, ele não está se referindo a carne, leite ou qualquer coisa, ele está se referindo à palavra de Deus, que é a coisa mais gratuita que existe sobre a face da terra. E Deus, ele não cobra nada de ninguém para ele poder trazer a sua mensagem, a sua palavra para as pessoas. Por isso é que a teologia chama a boa vontade de Deus de graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, mas Deus está te dando. Você não tinha direito, mas Deus otorgou para você esse direito. Ninguém obriga Deus a dar nada para ninguém. Ninguém obriga Deus a nada. É Deus que, pelo seu amor e pela sua vontade, dá de acordo com a sua boa vontade. Por isso que se chama graça, favor imerecido. E nós que já fomos abençoados, fomos abençoados pela palavra de Deus, nós devemos sempre também ter o mesmo amor que Deus teve para conosco. A Bíblia fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem e fazendo-se servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, esse sentimento tem que habitar em nossos corações, no seu coração, no meu coração, ele tem que habitar. O amor, Não pode uma coisa, por exemplo, a gente se converteu, aceitou Jesus Cristo, pegou tudo para nós, e agora ninguém quer transmitir a palavra, ninguém quer evangelizar, ninguém quer pregar. E isso é muito ruim demais. Porque Deus fica triste com esse comportamento que as pessoas que se convertem a Cristo têm. Isso chama-se ausência de amor. Ausência de amor. Então a pessoa tem que amar o seu próximo a si mesmo. Jesus falou assim lá no Evangelho de João capítulo 15, ele diz o seguinte: nisso sabereis o mundo que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então se você amar o seu próximo como a você mesmo, ou mais precisamente amar como Jesus amou, você vai ter essa vontade de anunciar o Evangelho, de falar de Jesus. Você não pode ficar de boca calada. Hoje em dia está um comodismo gigantesco nas igrejas. As igrejas hoje estão super cômodas, elas não estão mais com aquela efusão. Me lembro quando me converti, há 42 anos atrás, as pessoas eram efusivas, o pastor tinha ideias, as igrejas eram lotadas de crentes, de pessoas que se via no semblante deles, aquele estampado, aquele amor a Deus, aquela fé, eles anunciavam, pregavam, distribuíam folhetos, iam para as praças, era pé na estrada, ide, visitação em outras igrejas. Eu cansei de participar disso, meus amigos. E não custava muito caro. Hoje em dia os pastores não têm ousadia. Falta ousadia. A pessoa simplesmente não quer saber de nada. Quer só ficar ali dentro da igreja, ali, cantando no coral, cantando no coral, e indo para a igreja e voltando, indo para a igreja e voltando, indo para a igreja e voltando.
E aí o que acontece é que a igreja vai se esvaziando. Porque a igreja se esvazia. Você sabia? Se você não souber cultivar a tua fé, não souber cultivar esse amor que Deus teve por você, você pode, uma hora dessa, se enfraquecer a ponto de se desviar. Lá em Hebreus a Bíblia fala, né? Que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado tem esse poder, meu amigo, de endurecer o coração. Deus não vai carregar você no colo. Ele não vai carregar você feito um bebezinho, feito uma criancinha, né? Deus, ele é assim, ele é um Deus muito bom, maravilhoso, mas se você não se esforçar, não lutar, infelizmente ele vai te desprezar. E a nossa alegria aqui, não só alegria, como ânimo, fé e capacidade para seguir a Cristo, depende dele, depende da boa vontade dele. Se ele, por algum motivo qualquer, seja ele qual for, tirar de você o seu espírito, né? Ou reduzir a sua ação, alguma coisa, você não tem mais ânimo. Você perde o ânimo, porque o nosso ânimo vem de Deus. Ele não vem de nós mesmos. É Deus que nos dá o ânimo. Mas só que ele dá o ânimo, né, se você também se esforçar e lutar. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Então você tem que invocar o nome do Senhor. Você tem que, como é que eu posso dizer assim, sempre estar em oração, jejum, adoração, bendição ao nome do Senhor, né? Sempre lendo a palavra, indo para a igreja, participando dos trabalhos da igreja, né? Em comunhão com os irmãos, para que Deus conserve você, para que o Espírito de Deus nunca saia de você, não saia de lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala o seguinte, não extingais o Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você ficar dentro da igreja, não querendo nada com nada, não se esforçando por nada, não sendo homem de oração, de jejum, de adoração, de leitura da Bíblia, de pregação, Deus vai começar a isolar de você as coisas que fazem você ficar na igreja. Por isso que muitos saem da igreja. Né? E ainda põe a culpa dos outros. Isso é que é o pior de tudo, né? Com a culpa do pastor, com a culpa da secretária, com a culpa dos irmãos. Ah, sai fica na igreja lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conversa. Porque ele não cultivou a fé dele, ele não cultivou a comunhão de Deus com ele. E por isso Deus foi retirando as bênçãos, foi tirando a alegria, foi tirando o gozo, foi tirando a paz, foi tirando o ânimo, e ele foi perdendo o ânimo, né? E aí chega um dia que a pessoa não aguenta mais o ambiente espiritual, ela está dentro da igreja ali, mas ela não suporta mais o ambiente espiritual, porque ela está na carne, o Espírito de Deus já se retirou dela, não está mais ali no Espírito mais, ela está na carne, então ela não pode mais ficar ali no ambiente espiritual, ela tem que sair, precisa sair, porque senão ela não vai conseguir ficar ali, né? Então por isso que é importante para você, meu irmão, amigo, que você cultive a tua fé e cultive vamos dizer assim, as ações de Deus, do seu Espírito Santo na sua vida. A Bíblia fala que toda vara em mim que não dá fruto, o meu Pai tira e põe toda aquela que dá fruto, para que ela dê mais fruto. Então, toda vara em Cristo que não dá fruto, Deus vai limpando e vai tirando. Vai limpando e vai tirando. Se ela continuar não dando fruto, ele tira. Para quê? Né? E vai abençoando aquela que está dando fruto, para que ela dê mais fruto ainda. Por isso que existe um ditado, que está no versículo da Bíblia, que fala, ao que tem, se dará, e terá aquilo com abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que parece ter, lhe será tirado. Então, se você é uma pessoa que só vive esperando bens materiais, vai para a igreja, ou clama a Deus somente por bens materiais, para que as portas se abram para você, e você tenha bom salário, bom emprego, boa coisa, e só esse é o seu interesse, você não está dando fruto para Deus. Não está dando fruto para Deus, porque Cristo não prometeu vida boa para ninguém. Olha, está escrito na Bíblia, me mostra na Bíblia para mim, onde é que Jesus Cristo prometeu terra sombra e água fresca, vida boa para alguém. Vinde após mim, eu vos farei homens ricos, vos farei homens cheios de dinheiro, vos farei homens cheios de prosperidade.
liberdade, onde é que está escrito isso na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia fala, né, que Jesus falou assim, João capítulo 14, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? No mundo nós vamos ter essa aflição. Isso que Cristo prometeu. A Bíblia fala, acho que é no Mateus lá no, não me lembro agora de onde é que está, acho que é 23, uma coisa assim, quando ele fala a respeito dos doutores da lei, né, e desse pessoal, ele fala o seguinte, ó, que haverá momentos, né, em que muitos acusarão vocês e mentindo dirão todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Então, quer dizer, vai haver um momento, meu amigo, que vocês vão mentir contra a gente, vão atacar, vão brigar, vão bater. Por enquanto nós temos liberdade. Por enquanto nós temos liberdade, eu tenho, você tem. Podemos pregar onde quisermos, podemos pregar em praça, pública, rua, avenida. Mas já há países aí, meu amigo, que o simples fato de você carregar uma Bíblia debaixo do braço, assim, ó, você já vai preso e há até o perigo de você morrer. Esse país do Islã, tipo Arábia, Iraque, Irã, e vai por aí afora, esse país onde o Islã já está dominando, e alguns países da África, é perigoso andar com Bíblia. É perigoso falar de Jesus, você corre um sério risco de você morrer. Na Coreia do Norte, por exemplo, a morte é garantida. Se você usar uma Bíblia, tiver uma Bíblia lá, e se além da Bíblia você se atrever a falar de Jesus, e meu amigo, o teu fim não vai ser bom. Tudo bem, irmão? Não comprou mais desse folheto? Ali? Tá bom. Deus abençoe. Entendeu? Então você corre um sério risco de morrer. Mas aqui nós temos liberdade. Eu tenho, você tem. Então vamos aproveitar essa liberdade, né? Para nós podermos anunciar o Evangelho, viajar, passear para onde você for, leve folheto bíblico, leve mensagem, né, evangelística para você falar de Jesus, né? Faça convite para o seu vizinho, ele vem na igreja, assistir um culto sagrado, né? Pare numa esquina, fica lá uns. Não precisa ficar 3 horas, 4 horas como a gente às vezes fica. Vamos ficar uns 15 minutinhos. Dando uns 20, 30 folhetinhos, você já vai abençoar grande número de pessoas. Certo? Então você tem que entender isso aqui, tá bom? O Senhor nosso Deus, a Bíblia fala que o Senhor estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se o deixarmos, Ele também nos deixará. Então Deus não é, tem muita gente que taxa Deus assim, né? De tolo, né? Se bobo, eu faço o que eu quero e Deus vai estar comigo. Eu não faço nada para Deus, nem para Cristo, mas Deus vai me ajudar do mesmo jeito. Não, meu amigo, você está errado. Você está errado. A Bíblia fala, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Então, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Então, Deus era recíproco. Ele é recíproco. Ele não é tolo, não se deixa levar. A Bíblia fala que Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Né? O que semeia na carne pode a corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo você fará a vida eterna. Então Deus não se deixa escarnecer. Né? Ele não se deixa enganar. Então, se você não trabalhar para Deus, não se esforçar com Deus, Deus também não vai te dar nada para você. Tem muito crente hoje super enganado, está super enganado, né? Está dentro da igreja, mas está mais enganado que qualquer outra coisa. Imaginando que Deus está indo com ele, né, naquele mesmo caminho que ele está indo lá, né? Tem crente que chega atrasado da igreja para que o culto vai mais rápido. Né? E olha, hein, eles têm carro bom, emprego bom, salário bom. Mas faz questão, infelizmente, de chegar atrasado na igreja. Né? Tem culto de oração e não participa. Né? Tem trabalho na igreja e ele não participa, ele não vai. Né? Então está desse jeito. E por que está assim? É o fim dos tempos. Jesus falou assim na sua palavra, e por se aumentar a iniquidade no mundo, a fé de muitos esfriará. Por se aumentar a iniquidade, o amor também de muitos esfriará. E hoje é assim que estão as coisas. O amor das pessoas está esfriando. A cada dia que passa as igrejas estão se esvaziando. Tem igreja que já fechou na pandemia, né? De 2020 aí, 2023, na pandemia, muitas igrejas fecharam, que muitos crentes saíram e não voltaram mais.
fecharam e não reabriram até hoje. Sabe por quê? Porque não havia crente ali dentro. Não tinha pessoa que temia Deus ali dentro. Eu fico só imaginando esses pessoal aí no tempo do apóstolo Paulo, no tempo do apóstolo Pedro, do apóstolo João, onde havia perseguição, onde havia prisão, onde eles matavam quem eles queriam, quem estava com vontade eles matavam, onde eles oprimiam, o regime romano oprimia, o judaísmo oprimia, ou os fariseus oprimiam, todo mundo oprimia. Né? Eu queria ver esse pessoal no dia, nos tempos do apóstolo Paulo, a maioria iria desistir, não iria suportar, né? Não ia suportar perseguição, porque ela está acostumada com a vida boa, que é a ração de água fresca, né? Chega na igreja, está tudo em paz, tudo tranquilo. Mas naquela época lá o pessoal às vezes tinha que se esconder. O pessoal acabava aqui no Brasil, é assim, ó, mas acaba de pregar o evangelho, isso eu falo porque eu vejo. Mas acaba de pregar o evangelho, aí o que nós faz? Nós vai lá para o restaurante e nós vamos comer, tomar um café, tomar um refrigerante, almoçar, né, encher a barriga, né? E vamos comer. Mas há lugares por aí que quando você acaba de pregar, você vai preso. Acaba de pregar, você vai apanhar. Acaba de pregar, você vai ser torturado. Em alguns casos vai ser morto também. É assim o negócio. E por que isso é assim? Por causa exatamente que esses países aí não foram alcançados pelo Evangelho. As pessoas da época, né, há muitos anos atrás, não pregaram o Evangelho, não falaram do amor de Deus. E essas pessoas que creem em besteira, meu amigo, creem em budismo, maometanismo, macumbaria, as pessoas todas são inimigas do Evangelho. Elas são inimigas de Deus e de Cristo. Elas não querem de maneira nenhuma se aproximar de Deus e ainda ficam perseguindo aqueles que correm atrás da verdade. Não foi assim no tempo de Paulo? Os judeus não queriam nada com Deus. Né? Por quê? Porque eles rejeitavam Jesus Cristo, já tinham crucificado Jesus Cristo. Então os judeus não queriam nada com Deus. O que acontece? Eles partiam então para a agressão aos discípulos, para a perseguição. É assim, toda pessoa que não quer saber de Deus, meu amigo, ela vai fazer besteira. Ela vai fazer besteira, tá? Por quê? Ela vai fazer porque é o natural dela. Né? É o natural dela. Ela não tá uma pessoa dentro da opção de Deus. Ela está fora da vontade de Deus. Ela tem que fazer o que é próprio dela. Jesus falou, ó, pelos frutos vocês conhecerão as árvores. Não há árvore boa que dá mau fruto, nem árvore má que dá bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, pelo fruto, você vai conhecer o fruto. Né? Então, se você tem que dar bom fruto, que fruto é esse? Aquele que está lá em Gálatas, capítulo 5. São os frutos do Espírito Santo. Paz, longanimidade, benignidade, amor, mansidão, temperança, fé. E aí ele fala que contra essas coisas não existe lei. Não tem lei. Contra as coisas de Deus não existe lei. Porque a misericórdia, diz a Bíblia pela boca de Cristo, a misericórdia triunfa do juízo. Não foi assim com Davi? Davi não adulterou e estava combatido com aquela mulher de Urias o Eteu, e ainda foi responsável pela morte do seu marido. Mas ele se arrependeu profundamente do seu pecado. Era para ele morrer sem apedrejado, porque a lei mandava isso. Mas o que aconteceu com Davi? Deus falou assim, ó, não morrerás. Né? Não morrerás. Quer dizer, Deus transpassou o pecado de Davi. Ele transpassou o pecado de Davi. Né? Porque Davi clamou misericórdia e Deus não foi compassivo com ele. E Deus, que era cumpridor da lei, porque a lei ela vem de Deus, né? Foi Deus que deu a lei, ele mesmo deu a misericórdia triunfou do juízo e Davi não foi apedrejado e nem morto. E nem Deus retirou dele o seu Espírito Santo, e nem ele retirou dele do reinado. Como aconteceu com Saul. Saul, Deus falou assim para ele, Saul vai lá e mata os amalequitas, mata tudo que é dele, cavalo, boi, cabra, tudo mais, e mata Agag, que era o príncipe dos amalequitas. Aí o que Saul fez? Foi lá, fez só a metade do serviço, trouxe Agag vivo, trouxe um monte de boi de vaca, e aí Deus se acendeu contra Saul. E aí Deus falou assim, ó, arrependa-me de ter colocado Saul como rei. E tirou o reinado de Saul,
tirou o reinado de Saul, ainda deu um espírito mau para ele, para atormentar ele. Olha que coisa horrível. Tudo porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Então, no caso de Saul, a misericórdia não triunfou do juízo. Por quê? Porque o juízo de Deus veio sobre ele, porque ele não quis se arrepender do seu pecado. Contrário de Davi, que se arrependeu profundamente, amargamente, foi quebrantado, né? E ele foi uma pessoa perdoada dos seus pecados. Ele pagou pelos seus pecados. Deus atribuiu uma série de castigo para ele, mas transpassou o pecado dele. Entendeu? Então nós devemos ser sempre pessoas, meu amigo, arrependidas dos nossos pecados, né? Você acha que só porque nós nos convertemos, aceitamos Jesus Cristo, o pecado ainda não reina, ainda não está assim em nós? O apóstolo Paulo fala assim, ó: não reine, pois, o pecado em vossos corpos mortais, para vos obedecerdes em suas concupiscências. Não é para reinar o pecado em nosso corpo, mas só que o pecado ele já está presente. Por exemplo, quando você não anuncia o Evangelho, você já está em pecado. Quando você não ora do jeito que tem que orar, na quantidade que tem que orar, você já está em pecado. Quando você não lê a Bíblia na quantidade que você deveria ler, ou todo dia, você já está em pecado. Quando você não vai na igreja por causa de preguiça, canseira, por causa de compromisso besta, alguma coisa assim, você já está em pecado. Quando você projeta algum mal contra o teu irmão, contra o teu próximo, na igreja, dificultando a vida dele, você sabe que ele prega a palavra, mas persegue ele, xinga ele, ofende ele, você já está em pecado. Então você comete pecado à torta e à direita. Agora, existem aqueles pecados declarados em Coríntios capítulo 6, verso 10, né? Adultério, fornicação, prostituição, roubador, ladrão, tudo mais, né? Aqueles são os pecados declarados de pessoas que não temem a Deus. Mas o crente também comete pecado. Não esse aí de Coríntios capítulo 6, verso 10, mas outros estilos de pecado. Tem pecado que você não percebe que a pessoa está cometendo. Por exemplo, o avarento, por exemplo. Você percebe se ele é avarento? Você não vai perceber facilmente. Um cara iracundo, um cara que tem ódio do seu irmão, tem raiva de irmão, você vai perceber isso? Vai ser difícil você perceber isso. Você não consegue. Ele senta do teu lado, né? Conversa com você, às vezes tem repúdio por você, não gosta de você, né? Então você não vai perceber isso facilmente. Ele pode estar cumprimentando você com ódio no coração e você não vai perceber. Não está cheio de tipo de pecado aí, meu amigo. A pessoa pode frequentar a igreja, está dentro da igreja, ter participado de tudo da igreja, mas ela está reprovada pelo Senhor. Reprovada. E por que ela está reprovada? Porque ela está cometendo pecados, né? Que, a princípio, pode levar ela a uma situação de separação de Deus. Não é só adultério, fornicação. Tem gente assim, ó. Se eu chegar numa igreja assim e falar assim: irmãos, eu estou em pecado, cometi pecado. Todo mundo vai falar assim: nossa, mas ele não aguenta ver uma mulher na frente dele. Ele já, na cabeça da pessoa já vem sexo, já vem carnalidade, como se fosse o único tipo de pecado que existe. Como se a palavra pecado só estivesse agregada a sexo. Não tivesse agregado a ser um mau caráter, não tivesse agregado a ser um cara iracundo, não tivesse agregado a ser uma pessoa que não tem uma boa... Deixa eu só ver um negócio aqui, só um instante. Que não tivesse agregado a ser uma pessoa, uma traíra, Tem traíra em tudo quanto é canto, meu amigo. Traíra não tem só no mundo, não. Tem na igreja também, mas trairinha ali que não é fácil, não. Então, existe esse tipo de coisa dentro da igreja. Existe esse tipo de pessoa de péssima e má qualidade dentro da igreja. E elas estão ali, dentro da igreja. Então, por isso, meu amigo, é que nós, a cada hora que passa, devemos estar no Senhor. A Bíblia fala, pelo apóstolo Paulo, ela fala o seguinte, ó: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que nos fortalecer em Deus e em Cristo. Irmãos, eu vou ter que talvez parar a mensagem. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, hoje está chovendo, está um pouquinho frio, mas está gostoso. E tem outros irmãos que querem pregar também. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Dê likes no canal e ajude a pregar o Evangelho. Esse sistema aqui é um sistema de pregação, de evangelismo, tá? Quando você transmite esse vídeo para alguém, está ajudando a pregar a palavra de Deus.
Não é só um videozinho à toa, você está vendo, não. É um vídeo que ajuda a pregar a palavra de Deus. Então sempre compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe ele, dê likes e se inscreva no canal. E como está, na verdade, a minha bateria já está se esgotando, antes que ela acabe, já estou dando esse recado para você, tá bom? Deus abençoe você. Vou dar uma continuadinha aqui na mensagem. Tem outros irmãos que ainda querem pregar. Eu ainda vou ter que ir para São Paulo ainda. Eu tenho que pregar em São Paulo ainda. Já entreguei 300 folhetos, e vou entregar mais alguns lá em São Paulo, lá, que a pregação não pode parar, o trabalho de Deus não pode parar. E os inimigos vão se levantando, porque o diabo vai levantando inimigo para tudo quanto é lado e para tudo quanto é jeito. O diabo não gosta de pregação, não gosta de evangelismo, o diabo não gosta de ninguém anunciando o evangelho. Ele vê alguém pregando o evangelho, ele vai tentar, de alguma maneira, de atrapalhar. Lá na rodoviária de Jundiaí, lá, um cidadão de segurança lá, me pediu de pregar a palavra de Deus. E com um ódio muito grande, quase que partiu para cima de mim. Então, você vê claramente que não é uma tarefa fácil anunciar o evangelho. Tá certo? E está caindo uma aguinha aqui agora, nesse momento. Os pingos de água forte que cai das árvores, né? E se cair no celular aí, acabou, né? Para mim já era, porque celular aqui, qualquer chuvinha que cair, ele pisa ou queima, tá certo? Então, meu irmão, é o seguinte, você tem que fazer de tudo por ele agradar a Deus a cada dia, a cada hora que passa. A Bíblia fala, né, que nós devemos mostrar a nossa fé e esperança, tanto mais quanto vezes que se aproxima aquele dia. O dia da vinda de Cristo está próxima. A vinda de Jesus está próxima. Jesus já está às portas. Já está às portas. E quando ele vier, ele vai vir buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo não é esses templos de madeira, de concreto, de ferro e aço. A igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. A Bíblia fala lá em Coríntios que entre eles eu estarei e neles eu habitarei. E diz também que o corpo é templo do Espírito Santo que provém de Deus. O corpo não é para prostituição, mas sim para o Senhor. O corpo não é para carne, para comer. A Bíblia fala que o corpo foi feito para manjar, manjar para a carne. Mas Deus vai aniquilar tanto a um quanto ao outro. Então, você tem que entender e compreender que o corpo, ele é templo do Espírito Santo que provém de Deus. Deus tem que habitar em você. O apóstolo Paulo fala, se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. E diz também, um conselho que Paulo dá, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se não é, que já estáis reprovados. Olha só que coisa, né? Examinai-vos a fé, provai-vos, se permaneceis na fé, se não é, que já está reprovado. Se você não estiver na presença de Deus, você vai estar reprovado. E tem muitos crentes, infelizmente, dentro da igreja, reprovados. E por quê? Porque ele não faz a coisa como Deus quer. Não faz. Parece que está só o corpo lá, né? O espírito já está longe há muito tempo. A pessoa vai para a igreja, vai só o corpo, mas a alma e o espírito ficam em outro canto. Então não é assim que a coisa funciona. Nós devemos ser assíduos da palavra de Deus. Assíduos no Evangelho de Cristo. Assíduos no Evangelho de Cristo. Porque Deus, Ele tem planos bons para nós, irmãos. Lá em Jeremias a Bíblia fala, eis que eu tenho planos de paz e não de guerra. Planos de paz e não de mal para vocês, para que vocês tenham o fim que vocês esperam. Então Deus só tem para nós aqui planos de paz e planos de amor. Deus não tem nenhum plano de mal para ninguém. Tá? Com Deus não existe isso aí. Então, meu irmão, fique na paz de Cristo. Às vezes tem pessoas que param aqui, em vez de ouvir a mensagem e ser abençoado pelo Senhor, o que ele faz? Ele para criticar, a pôr defeito, a xingar, a ofender,
para, na verdade, para ouvir a mensagem. Né? É triste uma coisa dessa. E isso acontece em doses muito altas. Aliás, eu estou com muita sorte, sabe por quê? Porque no tempo dos profetas lá, eles morriam. Muitos profetas de Deus morreram. Você quer ver o negócio? Jeremias foi falar lá no templo, lá, que Deus mandou pregar no templo, e Jeremias foi lá e pregou no templo. E sabe o que aconteceu? O sumo sacerdote deu um murro na cara de Jeremias e prendeu ele num cepo, num tronco. Aí foi o rei, tempos depois, e mandou jogar ele num calabouço, só tinha lama. Ah, que gente ruim, malvada e pervertida. Era assim naquela época. Então ainda tem que estar com sorte. Dá um xingamentozinho aqui, uma criticazinha ali. Então, né? A gente tem que estar com sorte. Mas eu sei que dias piores e dias ruins estão por vir. E nós temos que se preparar. A maneira de apressar a vida de Cristo é pregar o Evangelho. Porque a Bíblia fala, quando esse Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. E ele ainda não está sendo pregado para toda criatura. Tem muitos países do mundo que não ouvem a palavra, porque é proibido. É proibido. Né? Então não tem como entrar na Coreia do Norte, você não pode entrar para pregar a palavra de Deus. Se você entrar lá para pregar a palavra de Deus, você vai ser morto. Então, mas se você se esforçar em lutar, a palavra de Deus vai alcançar esse lugar. Porque o que não é possível pela palavra nem pela força, é possível pela oração. A rainha da Inglaterra falava assim, eu não tenho medo de um exército, não tenho medo de um homem cheio de armas, mas eu tenho medo de um homem que dobra o joelho em oração. Então, porque o homem em oração, meu amigo, é poderoso. O homem em oração, ele derruba exércitos. Não foi assim que aconteceu com Jericó? Deus mandou sitiar a cidade e nenhum disparou tiro, disparou pedra, nenhum bateu na porta para derrubar, eles só tiveram que orar e clamar a Deus. No sétimo dia, eles deram o grito, dizendo só o Senhor é Deus, e quando acabaram de falar, caiu as muralhas de Jericó. Eles só tiveram que obedecer a Deus. Só isso. As muralhas de Jericó caiu. E do jeito que caiu as muralhas de Jericó, vai cair o teu problema também, vai cair a tua dificuldade também, vai cair a doença também, vai cair a pobreza também. Tudo vai cair, porque pela oração é derrubada, pela oração é destruída, pela oração vai ser acabada, porque a oração tem muita força, tem muito poder, né? A oração ela tem muita força. Jesus falou assim na sua palavra, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Ele diz também, orai sem cessar. Então, o homem que ora, meu amigo, ele dificilmente vai ser derrotado. Difícil não. Nunca vai ser derrotado. O homem que ora e que busca a face santa do Senhor, ele não vai nunca ser derrotado. Ele vai sim ser perseguido, vão agredirem, vão xingarem, mas derrotado ele nunca vai ser. Não vai ser. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, meu amigo, ela é pau para toda a obra. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né, na segunda epístola aos Coríntios, né? Ele fala assim, que ele apanhava, ele sofria, mas ele era consolado pelo Espírito de Deus. Tá vendo? Eu vou ler para você aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, porque assim como transborda sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Somos atribulados? Sim. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. E se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Olha que maravilha, né? O apóstolo Paulo fala assim, porque o Paulo quase não saía das cadeias. Não saía das cadeias, não saía das prisões, né?
Mas ele dizia, eu superabundo de gozo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Tá certo? Aí tem que ter prazer na angústia, no sofrimento pelo sangue e pelo nome de Cristo. Nós temos que ter prazer em apanhar pelo nome de Jesus, sofrer pelo nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12 ele fala, pelo que tenho prazer nas angústias, nas prisões, nos açoites, nas injúrias, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Né? Porque ele teve um espinho na carne, e eu orei 3 vezes a Deus para que não tirasse aquele mal dele, por causa que ele estava se inchando por causa da revelação, né? Ele estava se sentindo o pão. E Deus foi lá e abateu ele, permitiu um espinho na carne. E aí ele disse, tenho prazer na fraqueza, nas injúrias, nas prisões, e quando eu sou fraco, aí eu sou forte. E é o que o crente tem que ser. O crente tem que ser fraco na carne, não assim, para cair no pecado. Fraco na carne, fraco no dinheiro, fraco na prosperidade, mas forte no espírito, forte na unção, forte no poder. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, é de crente que ora, que lê a Bíblia e que prega a palavra. O diabo tem pavor desse tipo de pessoa. Tem medo desse tipo de pessoa. Aqueles crentes que para música, porque só correndo atrás de dinheiro, chega atrasado da igreja, não participa dos trabalhos da igreja, vai para a igreja como motorista, como se estivesse indo para um shopping center. Isso aí o diabo nem dá bola. Nem dá bola. Né? O diabo não vai chutar cachorro morto. Ele não chuta cachorro, ele sabe. A Bíblia fala, o Senhor conhece os que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Assim que como Deus conhece os que são seus, o diabo também conhece também. Você pensa que o diabo não sabe quem é de Jesus e quem não é? E quem é dele? O diabo sabe. Ele conhece. Né? E por isso que muitos crentes enriquecem muito nas igrejas, tudo dá certo para ele, a vida vai boa, como se nunca, como se tivesse até ganhado da loteria, tudo vai bem, é carro bom, emprego bom, salário bom, sossego, tranquilidade. Mas por quê? Por quê? Porque ele não está seguindo a Cristo, não está andando no caminho da Cristo. Ele até vai para a igreja, mas não está seguindo a Cristo. E por quê? Porque não faz a coisa como Deus manda. Não faz a coisa como Deus manda. E aí o diabo não se importa com ele. O diabo vai dar bola para um crente que não ora, vai dar atenção para o crente. Pelo contrário, às vezes fala assim, para os demônios, deixa aquele crentinho lá quietinho lá, não mexe com ele não, tá? Ele está me agradando, ele está me agradando. Não quer saber de nada com nada, não quer nada com a vida não, não quer nada com esse negócio de Deus não. Está ali só para esquentar o banco da igreja, então deixa ele quietinho lá. Aí você pega o cara de oração, que ora, clama, bendiz o Senhor, aí meu diabo já começa a ficar com medo. Já começa a ficar com medo, já começa a tremer na base, porque ele sabe que esse crente vai pôr ele para correr. Esse crente vai pôr ele para correr. Essa pessoa que é de oração, que jejum e adoração, vai pôr o diabo para correr, o diabo vai correr. Por quê? Ele está obedecendo a palavra de Deus. Certo? Então, foram praticamente quase 40 minutos de pregação, tá bom? Eu vou pedir a você que mais uma vez compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê likes, tá? E faça a obra de Deus. Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém e nem disse que você não vai ter perseguição. Pelo contrário, ele falou assim, seu pai de família, chamado de Beelzebú, quanto mais aos seus domésticos. Quanto mais os seus domésticos. Se chamaram Jesus Cristo de um monte de coisa, beberrão, comilão, é o que falaram. Eu também já recebi o nome de beberrão, de comilão dentro da igreja. Não só na igreja, como em outros cantos. Comilão e beberrão. E por quê? Porque a pessoa quando faz a coisa que Deus gosta, desagrada aqueles que estão querendo seguir o caminho dele. Né? Então, Jesus Cristo não prometeu que não vai haver perseguição. Tem que haver a perseguição. Ela faz parte do pacote, como diz o ditado, faz parte do pacote. A perseguição e até a morte às vezes. A Bíblia fala pela boca de Cristo que vai chegar o momento. Vai chegar o momento em que qualquer um que matar algum de vós cuidará fazer algo para Deus. Entendeu? A bateria acabou, tá? Estou sem bateria.
O equipamento já se esgotou e eu vou ter que parar, tá bom? Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, dê paz ao seu coração, fique firme com Jesus. Domingo que vem estamos aí na igreja, tá bom? Para que Deus abençoe. Tá? E quarta-feira também, e terça-feira vou estar em Santos, na Baixada Santista, pregando, evangelizando e falando do amor de Deus. Tá bom? Fique com Deus aí em nome de Jesus. Vou só fazer uma oraçãozinha simples, tá? Senhor nosso Deus e Pai, Deus forte, santo, glorioso, abençoe em nome de Jesus. Quem recebeu a palavra, quem recebeu a mensagem, esses que ainda vão ouvir pelo vídeo. Dá bênção e abençoa e liberta. Em nome de Jesus, amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, em nome de Cristo, tá bom? Fique na paz. Só para falar uma coisinha, o nome do canal é José Roberto Almeida 6474. Vou repetir, o nome do canal é José Roberto Almeida 6474. Se inscreva lá no canal, veja os vídeos, digite esse nome lá no Google, lá no Google, que vai aparecer lá os vídeos, tá bom? Em nome de Jesus.